Ele é técnico da equipe de ginástica artística de Piracicaba e treina uma das maiores promessas da modalidade atualmente. Em 2016, realizou um de seus sonhos e participou como árbitro de um dos maiores eventos esportivos do mundo. Ele é Daniel Biscalquim, o líder de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Líder. Como de costume, aqui ao meu lado o jornalista Leonardo Muniz, do Líder Esportes. E hoje nós vamos conversar com o Daniel Biscalquim, que é técnico da equipe de ginástica artística aqui de Piracicaba. Daniel, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E vamos falar de uma experiência recente sua, né? Você esteve aí no maior evento esportivo do mundo, como árbitro na Olimpíada 2016. Então, para a gente iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência e o que você desenvolveu, quais os trabalhos que você desenvolveu na arbitragem de lá. Porque a gente estava conversando, né? Queria até que você explicasse para o pessoal como funciona a arbitragem da ginástica. Primeiro, boa tarde. Gostaria de agradecer vocês pela presença, pela oportunidade de estar divulgando um pouco mais a ginástica na cidade, enfim. Essa experiência da Olimpíadas é, acho que não só para mim, como o pessoal que vive o meio esportivo, acho que é o maior de todas. É um evento que a gente sempre sonhou, eu, como eu conversei com o Léo um tempo atrás, o meu sonho no começo com a ginástica era como atleta chegar nas Olimpíadas, depois, claro que é muito difícil de chegar ao nível de Olimpíada, mesmo porque a estrutura que eu tive na época, que existe hoje em dia, para chegar é muito difícil o caminho. Aí comecei a iniciar a carreira como árbitro, antes de ser treinador, na verdade. Eu até comecei a arbitragem minha devido à dificuldade que eu tinha em relação à minha própria competição, as próprias séries que eu montava. Eu não sabia, de repente, como funciona a regra em si. Eu busquei a arbitragem para aprender a montar minha própria sequência nos aparelhos, para daí estar tendo um melhor resultado na competição, enfim. E aí eu tomei gosto pela arbitragem de um jeito que, sei lá, uma coisa que tomou conta de mim, gosto muito, até hoje eu gosto muito, não faço, claro, nada por dinheiro por isso, mesmo porque não ganha bem assim para falar que vai viver de arbitragem igual futebol e tal. Então é uma coisa que eu gosto muito. E aí quando teve a chance de ter Olimpíadas no Rio, o sonho foi aumentando, porque a gente sabia que é difícil. Normalmente quando existem Olimpíadas, os árbitros que vão, normalmente é um por país, de repente 2 no máximo que vão. E geralmente vai o pessoal que é o coordenador técnico da arbitragem no país. Que no caso é o Robson Cabaleiro, que ele foi para Londres na Olimpíada passada, já estava indicado, lógico, para ir nessa. Como o Brasil foi o país sede, então aí aumentou as vagas. As vagas aumentaram, daí porque precisava de assistente de arbitragem internacional. Então são os ITOs que eles falam, que daí numa arbitragem, sei lá, tem muitos árbitros, são, acho que, se não me engano, deixa eu ver, são 5, 7, 8, são quase uns 10, 11 por aparelho. Então, quer dizer, são 6 aparelhos, dá o quê? Quase uns 60 árbitros e auxiliares são que tem muitos itens, né, de avaliação. Então tem parte de dificuldade, tem parte de execução, que são 5 árbitros que vê só a execução, tem parte de linha no solo, no caso, juiz de linha que tem que olhar se sai do tablado, se não sai, cronometrista de aquecimento, cronometrista de tempo no solo, então quer dizer, tem muitas funções. E aí por isso que o Brasil como série tem essa chance maior de colocar mais árbitros para estar ajudando no evento. E eu, graças a Deus, fui um dos indicados também para estar fazendo parte disso. Então é uma coisa... E como é que é a Olimpíada dentro? Como é que é aquela expectativa que você tinha antes, ela se cumpriu ou era mais do que você imaginava? E para completar a pergunta, eu queria saber como é que é ser imparcial numa competição em que tem toda uma atmosfera, né, favorável ao seu país, dentro do seu país, e você não pode estar ali, né, favorecer ninguém. Como é que funciona isso? Na verdade, a arbitragem, como qualquer esporte, o justo e correto é ser imparcial com todo mundo, todo atleta, federação, enfim. A expectativa da Olimpíada é lógico. Eu já participei de alguns eventos importantes também. Já fui para o Pan-Americano no Rio, que teve em 2007, fui para Toronto, no Canadá, em 2015, ano passado, Copas do Mundo, algumas etapas. Então já tenho uma experiência assim com competição internacional.
Só que Olimpíadas é muito mais grandioso, o negócio a dimensão é muito maior, sabe? A importância é muito maior, lá realmente estão os melhores atletas do mundo mesmo, sabe? Nenhum mundial pré-olímpico acho que é tão importante quanto as Olimpíadas em si. Então você vê todo canto que você olha num ginásio, você vê um cara fazendo coisa absurda, assim, tem muita qualidade na ginástica. Então, mesmo a gente que vive com ginástica, eu já estou na ginástica desde 92, isso aqui, já tem mais de anos, 20 anos de ginástica. Então eu já estou acostumado com um campeonato importante, eu fui que nem pro Pan-Americano no Canadá, sabe? Então tem atletas muito bons, assim, só que não tem tantos. Então de repente você vê 10, 15, e nas Olimpíadas não tem ninguém ruim. Então é muito selecionado, o alto nível é absurdo. Apesar de ter muitos comentários que existiu falando, sabe, do Rio, que não sei o que a Olimpíadas, sei lá, de repente ia deixar a desejar e tal, foi muito boa, a organização muito boa, sabe, o ambiente de trabalho, sabe, muito bem organizado, limpo, sabe, de alto nível, sabe, tanta parte estrutural de equipamentos, foi muito, muito bom mesmo, sabe, de evento, assim, não tem nada que fala assim, que faltou, foi muito, muito bom mesmo. E o legal que nem você falou, a expectativa para mim surpreendeu, foi até melhor do que eu imaginei que pudesse ser, de repente, pelos comentários que a gente ouvia. Desde transporte, organização, de alimentação, de estadia, o gerenciamento da competição em si foi muito, muito boa mesmo. E de ser parcial de julgar, que nem eu falei, na verdade tem os juízes que julgam mesmo, que dão nota, que você tem que tentar ser o mais imparcial possível, lógico, você tem que julgar o que é feito, sei que você torce, tem que se conter, que nem eu estava lá. Na verdade, a função que eu fiquei não é uma coisa que interfere na nota do atleta, eu fiquei na parte do salto sobre a mesa, que é onde você digita o número do salto que ele vai executar. Então, cada salto tem uma numeração, você digita no computador o nome do atleta, tal, que vai saltar, você coloca um número, aí lança na mesa do juiz principal do salto, aparece o valor do salto que ele vai executar, tal, libera e o atleta faz. Então, mesmo que eu coloque errado o número, sabe, não vai interferir, porque ele vai ver o salto que foi feito, ele vai lá, corrige e tal, e acerta. Então, não é uma coisa que eu tenho como também, se eu quiser falar, vou dar uma nota mais para o meu atleta. Na minha função não tinha como. Claro que tem juiz, de repente juiz de linha, o cara sai do solo, vai ter o desconto, se o cara não quiser levantar que não saiu, dá para ele tentar correr o risco, mas tem recurso com vídeo, o cara vai ver, vai chamar atenção, você sabe, então não tem como se fazer muito isso. Mesmo porque nos júris, os que dão execução também, são 5 juízes que dão um desconto, então você vai, que nem ele está fazendo um exercício, sei lá, dobrou a perna, sabe, flexionou, deu um passo, caiu, então os juízes vão dando desconto. Então se sai de 10 pontos de execução, eu descontei 1,70, vai ser 8,30. Aí 5 juízes fazem só isso. E aí corta a nota maior, a maior, a menor e a média das 3. Então, quer dizer, se eu quiser também dar pouco desconto, muito pouco, vai cair fora, a minha nota não entra. Corta aqui, deu muito desconto também, quer dizer, entra a média das 3. Então é difícil você conseguir interferir na nota. Então é bem muito justo, a não ser que você consiga pegar a banca inteira e fazer um complô com todo mundo. Mas é difícil acontecer porque são todas federações diferentes, então o país que tem atleta finalista no aparelho não tem árbitro no aparelho, então o Arthur Zanetti na argola. Ele estava na final de argolas, então não tem nenhum brasileiro arbitrando na argola. Eles tiram os brasileiros, aí sorteia entre os outros e vai fazer o desconto, para ficar uma coisa bem imparcial mesmo. Então é muito difícil de acontecer. Claro que de repente deve acontecer, deve, mas é muito difícil. Não tem como você falar, vai conseguir mudar o resultado por causa disso, é dificilmente. Falando em resultado, queria que você analisasse para mim 2 resultados. O primeiro do Brasil, o desempenho do Brasil em termos de medalha, colocação na Olimpíada, como é que você avalia? E também o resultado pós-evento, ou seja, todo mundo falava, a palavra de moda na Olimpíada, legado. O que vai sobrar, qual que vai ser o resultado disso tudo. Como é que você imagina que a ginástica pode se desenvolver no Brasil, não estou falando especificamente de Piracicaba, mas no Brasil em geral, a partir das Olimpíadas do Rio de Janeiro? Então, engraçado assim, antes das Olimpíadas acontecer, então teve muito investimento, então abriu vários centros no país todo, sabe, de treinamento de ginástica, aquele em São Bernardo, teve em Porto Alegre, tem em Manaus, sei lá, abriu vários centros de treinamento com toda a aparelhagem moderna possível, sabe, ginásio completo, climatizado alguns, para dar estrutura e suporte para o pessoal treinar melhor e desenvolver a ginástica no país todo. Então isso aconteceu realmente, teve um investimento muito grande disso, e isso ajudou muito. E em termos de resultado da Olimpíada, foi o melhor resultado sem dúvida da ginástica. É uma coisa que esperavam de repente uma medalha, 2 com muito custo, com o Diego com chance no solo, que tinha o Arthur Zanetti favorito na argola. Só que é uma coisa que também estava muito difícil. O Arthur veio do Mundial, sabe, não ganhou outro Mundial que teve, sabe, nem, acho que, se não me engano, nem pegou final, né? Acho que ele ficou em 9º, acho que nem final ele pegou. Entrou pela equipe classificada. E no fim, lá tinha um chinês muito bom, tinha o grego que foi o favorito muito bom, ou seja, tinha vários atletas bons. De repente ele poderia ter ficado em 4º, ter ficado em 3º, sabe? O solo também tinha 4, 5 atletas de ponta com chance de medalha sem dúvida nenhuma. Então a chance de medalha não era tão garantida assim como falavam antigamente.
Então a expectativa era uma de medalha com o Arthur, que era muito grande, de chance de ter, de solo tinha chance, mas era bem difícil. E no fim aconteceu do Arthur ficar em segundo, resultado muito bom, que ele foi melhor que os treinamentos, que a parte que ele fez, a parte de preparação antecipada, no campeonato estava tirando a maior nota lá. Lógico que no evento teste ele ganhou do grego lá tudo, sabe? Só que também lá ele fez a prova muito, muito boa, o grego, não sei se ele fez tão bem ou não, enfim. Nas Olimpíadas o grego fez uma prova muito, muito boa, o Arthur também fez muito boa, foi a diferença muito pouca. E conseguiu a medalha, tal, vice-campeonato. O Diego no solo também competiu super bem, o pessoal também lá, não sei se foi a pressão no Brasil tal, erraram bastante o pessoal, lógico que não tira o mérito da medalha de jeito nenhum, porque o Diego também teve chance, que era favorito, teve falha, perdeu, não pegou nada, com 2 Olimpíadas passadas, com chance de medalha. Então, sujeito a erros. Então, ele foi muito bem, acertou, o Nori também foi muito bem, solo fenomenal, acertou. E conseguiram as medalhas, mas foi uma coisa muito boa, 3 medalhas numa Olimpíada, na ginástica artística, coisa que até antigamente, sei lá, uns 8 anos atrás, nem se pensava nem com final com isso. Foi muito, muito bom resultado. O que você disse, que fica de legado depois disso, é complicado, porque eu falei, como foi no Brasil, teve um investimento muito alto com isso, com patrocinador, com tudo. Precisa ver se vai se manter isso depois das Olimpíadas. Então, o que o pessoal fala, já ouvi muito boato, que o dinheiro não vai ter tanto investimento e tal. Não sei, eu acredito que vai ter ainda investimento, não vão deixar passar, perder o que tem. Não sei na proporção que vai ser feito isso, mas eu torço para que tenha, claro, muito investimento ainda, que continue tendo. E se tiver, vai ter mais resultado. O Brasil está no caminho muito correto com a ginástica masculina, com certeza. E agora, encerrando até um pouco do assunto Olimpíada, voltando para a realidade aqui da nossa cidade, queria que você falasse um pouco do trabalho que você desenvolve aí à frente da equipe de Piracicaba. Então, na verdade, a ginástica eu comecei em Piracicaba como atleta há muito tempo atrás. Em 2003, eu abri minha academia, que é a Academia Pirolímpica, que é particular, na verdade. Fiz um convênio, uma parceria com a prefeitura para a equipe de treinamento de competição. Eu era atleta na época, então eu sabia que um dia eu ia parar de treinar pela cidade e tal, competir, e precisava de alguém continuar esse trabalho e vir representando a cidade. E aí eu tinha academia e tal, e fiz um projeto de base para formar uma equipe de treinamento que no futuro seriam os que representariam a cidade. E começou, foi legal, a cidade aceitou, tal, o projeto continuou, tinha um monte de criança treinando, tal, e foi levando. E claro, a estrutura que eu tinha na época não era nem, acho que 1/4 do que tem hoje aqui na academia. Se olhar hoje tem toda a aparelhagem completa oficial, exceto o solo, que é o tablado, né? Nem cabe na verdade aqui dentro. E a estrutura foi aumentando, então conforme a gente ia tendo o resultado, foi conseguindo, a prefeitura foi apoiando, foi investindo, e hoje tem o que tem. E tem muita coisa hoje. Então o investimento ainda acontece, existe esse projeto ainda, a gente está buscando. O que falta hoje em dia, que mudou muito daquela época, é a quantidade de pessoas interessadas, crianças interessadas. Então, não sei se foi essa tecnologia, o excesso de informação, de facilidade, que o pessoal diminuiu um pouco o interesse pelo esporte. Então, sei lá, de repente o moleque tem um telefone que fica lá o dia inteiro no celular, no iPad e tal, é mais interessante e cansa menos que vir treinar todo dia e tomar xingo, tomar bronca toda hora, sabe? E a ginástica é um dos esportes mais completos, né? Exige bastante. Então, o Diogo é ele treina já desde os 4 anos de idade, está com 14, já faz 10 anos que ele treina. Quer dizer, todo dia, 4 horas todo dia, cobrança em cima de cobrança, que nem só esse ano ele participou de 7 competições. Teve uma maratona em cima seguida, que até conversei com você, ele foi, acho que, não sei se foi juvenil, depois ele participou do Pan-Americano, voltou, teve o brasileiro ou estadual infantil, depois os Jogos Abertos, quer dizer, tudo seguido, sabe? Seguido mesmo. Ele voltou de viagem. 3 meses, né? Ele foi muita competição seguida, mas 4 dele foi seguida, ele não voltou nem para Piracicaba direito, ele foi as 4 seguidas. Então é complicado você manter o atleta motivado, manter treinando, sabe? As regras mudam de uma para outra, quando ele for para a competição que muda a regra. Ele foi para o infantil em uma, juvenil em outra, sabe? O juvenil do Brasil é diferente do juvenil que foi lá para o Pan-Americano, então tem umas coisinhas que mudam. Então você tem que estar com o atleta motivado, montar, não pode fazer cansar demais, não pode fazer relaxar demais, então é muito difícil você planejar isso. Mas graças a Deus o Diogo esse ano teve um excelente resultado, participou todas muito bem. Então não tem nem que questionar, foi muito bem, ainda bem que não tem nenhuma lesão, dificilmente ele tem lesão, machucado. Eu vejo muito atleta, sabe, que treina às vezes muito mais do que ele, não sei se de repente é isso que ele pode prejudicar também. Então lesionado, machucado, sempre com dor, sabe, então ele ainda está tranquilo. Você falou do Diogo, né, o Diogo Soares Brajão tem 14 anos, há 10 aqui com você. Ele é um nome que é apontado tanto para o pessoal da ginástica, como até pelo pessoal que mexe com esporte, como um possível candidato aí a atleta olímpico e medalhista olímpico do Brasil, né? Nesses 10 anos, você participou só não da formação dele como atleta, mas também como cidadão, né? Não dá nem para dizer como adulto, porque ele não é ainda, mas como humano mesmo. Exato.
Como é que é esse caminho? Que imagino que além da dificuldade do esporte, de ensinar, tem a questão da formação, que não é fácil um menino de 14 anos não querer desistir, né? Até porque, vamos dizer assim, as tentações, se puder dizer assim, para fugir de uma vida disciplinar que existe de atleta, devem ser muito grandes, né? Como é que é esse caminho dele e qual a projeção se faz com ele? Que tipo de contato você tem com ele para mantê-lo nesse topo de performance, vamos dizer assim? Na verdade, não tem também essa fórmula mágica, é difícil de resolver isso. Eu também tenho vários problemas com isso. Direto converso com ele, com o pai dele, sabe, desabafo às vezes com a Vanessa que me ajuda, tal, sabe? Então a gente tenta lidar com isso, que é difícil para mim também. Então, eu também não tenho alguém de suporte para dividir, sabe? Quando você está frustrado com o cara, desanimado com ele, porque ele também desanimando, me desanima. Porque você faz uma expectativa, você cria uma expectativa muito grande em cima do que ele tem. Eu sei o potencial que ele tem desde quando eu tinha assistido aquela reportagem que você disse que assistiu lá. Em 2012. 2012, na Sport TV lá. Então, desde quando eu tinha 4 anos que eu já via, eu sabia o caminho que dava para ele chegar. Só que não depende só de mim, como eu falei, depende do pai trazer, a disciplina dele, querer estar motivado, treinar, a estrutura, a cidade apoiar, continuar apoiando para que tenha ginástica, enfim, que consiga levar tudo isso. Então, e às vezes, se a expectativa minha foi maior que a dele, também não dá certo, porque eu não posso também querer mais que ele. É difícil, às vezes você quer muito treinar, que ele treine muito e tal, ele está desanimado, está cansado, sabe, não dormiu bem, sabe, e você quer que treine, aí o cara não quer, então você desanima também. Então é complicado se ele levar tudo isso. E o Diogo, que nem você disse, sem dúvida é um potencial muito grande. O pessoal sabe disso, o Marcos Goto, que é o treinador do Arthur Zanetti, já veio conversar comigo, sabe que é um sério candidato a estar nas Olimpíadas de 2018, juvenil, sabe? Então tem tudo isso, tem tudo encaminhado para que chegue. Precisa ver, como você disse, se manter motivado, tem que ter estrutura física, estrutura financeira, porque né, a gente participa de competições seguidas agora, tem um custo muito grande com isso, então não é uma coisa... Claro, essa que a gente foi para o Sul-Americano, a Confederação Brasileira bancou tudo, viagem, estadia, tudo, mas tem campeonato, tem campeonato brasileiro, estadual, então a gente tem que custear, então a secretaria ajuda com uma parte, com o que pode, eu ajudo com parte com o que pode, então tem um custo muito alto com isso. Então não é uma coisa que depende só de, vamos treinar assim, não é, depende de toda essa parte financeira, então... E é complicado. E a parte de quem você disse, de educador em si com o Diogo, é difícil depois saber separar isso em relação ao treino. Às vezes você dá uma bronca no cara por coisa que ele fez fora treino, fora ginásio, e ele não pode deixar levar isso pro treino, porque senão ele fica com bronca de você falou, você tratou mal seu pai, sua mãe, enfim, algum amigo, e cria aquele clima ruim entre vocês dois. E se ele transfere pro treino, não vai treinar direito, porque vai estar com raiva de você e tal, sabe? Então é difícil isso. Eu, lógico, consigo manter melhor, separar bem isso, mas para ele é mais difícil. Então a gente conversa muito sobre isso, ó. Não pode confundir as coisas, amizade é amizade, treino é treino, sabe? Então tem que saber separar bem isso. Mas é difícil, manter motivado, manter treinando, sabe? Mas ao mesmo tempo é legal, gostoso, como você falou. Ele viu o mar a primeira vez comigo, nunca tinha visto o mar, e a irmã dele também. Então, sabe, foi para Aracaju, conheceu a praia, ou na casa em Mongaguá que tem lá, sabe? Em competição também. Então não sabia nadar, aprendeu a nadar, sabe? Então você vê o dele que tinha 9, 10 anos, não sabia nadar. Então você vai, ajuda, ensina. Então toda essa parte... Comer com garfo e faca, de repente, que é uma coisa que parece bobeira, sabe assim, não sabe comer direito, você vai lá, ajuda. Então, toda essa parte educacional que você disse, participou, lógico, começou com 4 anos. É lógico que no esporte toda a projeção é complicado de fazer, porque tem inúmeros fatores que interferem, né? Mas se tudo correr bem, qual que é o teto dele? Olha, eu acredito sinceramente que ele é um atleta potencial para a seleção brasileira adulta, com certeza, sabe? Visto os resultados que ele vem conseguindo, desde o pré-infantil, juvenil, infantil e juvenil agora. Então ele tem tudo para estar no caminho da seleção. Meu foco maior hoje em dia é a Olimpíada Juvenil 2018, que será na Argentina, então é uma competição de especialistas, que na verdade de generalistas, que são os 6 aparelhos, que é o geral. O Diogo, ele é muito bom nos 6 aparelhos, então ele é um generalista muito bom. E para mim, de todos os atletas que tem, ele tem muita chance de estar nessas Olimpíadas. Então eu acredito que o meu foco, o trabalho com ele, a conversa em si é direcionado para isso. E, consequentemente, se tiver na juvenil, o caminho segue para a Olimpíada 2020 no Japão, ou na próxima edição que tiver, que é na adulta. E Daniel, a gente percebe que nos últimos anos a ginástica ela cresceu muito no Brasil, até pelos destaques que a gente teve nessa modalidade, né? Os grandes nomes que surgiram. Então agora falando um pouquinho, como você comentou, dos grandes centros de treinamento que foram abertos aí às vésperas da Olimpíada, eu queria que você falasse como que você projeta o futuro da ginástica. Não sei se é possível fazer isso, mas você acha que ela tende a aumentar, atrair mais, né, mais atletas? Como que você enxerga o futuro do Brasil nessa modalidade? Olha, eu acho que o caminho foi aberto, sabe? Esses resultados que conseguiram e o destaque que a ginástica teve nas Olimpíadas
vai abrir muitas portas ainda, tanto para patrocinador, para o pessoal interessado em fazer a modalidade e tal. É questão de aproveitar. Então, essa preocupação não é nem só, de repente, minha, da cidade e tal. O pessoal da Confederação Brasileira, o pessoal que é organizador do comitê técnico, o Marcos Goto, o Robson Caballero, que dirige um pouco essa parte de seleções, eles também estão preocupados com isso. Então, eles querem o quê? O que traz, de repente, dinheiro e investimento? É visibilidade. Então, eles querem criar um campeonato que seja mais atrativo para o público. De repente, a gente vai para um campeonato, sei lá, em algum lugar muito isolado, Belém do Pará, que nem a gente foi agora, não tem muito público, sabe? Mesmo sendo gratuita a entrada, não tem, porque não é um lugar comum de ver, tal, não tem divulgação adequada, tal. Então, eles estão tentando bolar um campeonato que seja mais atrativo para o público, mais show, assim, para trazer televisão, tentar fazer televisão, acompanhar o evento, sabe? Ser filmado, sabe? A competição que passa na TV. E isso vai trazer mais investimento e mais divulgação, sei lá, enfim, do esporte. Até pegando um gancho no que você falou, né, durante as Olimpíadas, um dos canais mais assistidos era o que justamente passava ginástica, né? Então a gente vê que o público gosta de ginástica, né? O que falta, na verdade, é alguém que leve esse caminho, né? Porque o pessoal, a criançada gosta muito, o pessoal gosta muito disso. Então eu até fiquei surpreso com o número de pessoas que me viram de repente nas Olimpíadas, porque passava de finzinho num canto, mas muita gente viu, pessoal de faculdade, amigos, parentes, então muita gente viu. Quer dizer, então o pessoal assiste mesmo, que nem você disse. Se tiver esse meio que leve para o público, eu acredito que vai aumentar. O projeto na cidade em si, a gente já vem conversando com o secretário, com o Johnny há um tempo já, sabe, pelo menos 2 anos. Eles estão com esse interesse de montar de repente um ginásio na cidade, sabe? Então precisa disso a cidade ter. Lógico, a academia, apesar de ser particular, não tem condições, é muito difícil, o investimento é muito alto para ter um ginásio de ponta que nem o pessoal tem. E a cidade, a gente está tentando, já tem uma conversa com eles, já tem um projeto, sabe, desenvolvido para tentar criar, de repente, um centro de treinamento na cidade, que com certeza vai revelar muitos atletas ainda e vai ter, será um destaque muito grande. Então tá bom, Daniel, muito obrigada pela sua entrevista. Léo, muito obrigada aí também pela sua presença em mais uma edição e obrigada a você que nos acompanhou no programa O Líder. Se você quiser acompanhar outras edições, é só acessar a página da TV Unimap ou o site Líder Esportes. Tchau e até a próxima!